Olá, tudo bem? Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical. Nosso tema é cidadãos do Reino de Deus. E hoje é a nossa sétima aula. O apóstolo Pedro tem nos mostrado, na palavra de Deus, como devemos proceder como cidadão, como cidadã do Reino de Deus. E agora, no versículo 10 do capítulo 3, ele fala: Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Então, versículo 10, Pedro fala que é possível uma pessoa viver dias felizes. E para viver dias felizes, é a mesma coisa que dizer que alguém vai ter sucesso nessa vida. Então, o mundo vive atrás da felicidade e do sucesso. Eu acho que você já deve ter visto algumas reportagens, algumas entrevistas de pessoas na mídia, e quando perguntam o que você deseja para a sua vida, a pessoa geralmente responde: eu desejo ser feliz. Eu desejo ter sucesso nessa vida. E Pedro está falando: é possível o cidadão do reino de Deus viver dias felizes. Só que, provavelmente, o que as pessoas estão pensando como felicidade, como sucesso, vai estar na contramão do que a Bíblia diz. Pedro vai falar que se você e eu queremos viver dias felizes, precisamos guardar a nossa língua do mal, guardar os nossos lábios da falsidade. Não devemos agir com maledicência, falando mal uns dos outros. E o versículo 11 ele fala: afaste-se do mal e faça o bem. O sucesso da felicidade, de acordo com a palavra de Deus, é afastar-se do pecado. De onde Pedro tirou essa receita de sucesso? De onde que ele tirou essa receita de felicidade? Da própria palavra de Deus, do Velho Testamento. Salmo capítulo 34, versículos 12, 13 e 14 diz: Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Então, as palavras de 1 Pedro, capítulo 3, são as palavras de Salmo. Diante dos olhos de Deus, a felicidade não tem nada a ver com o que esse mundo chama de felicidade. Como cidadãos do reino de Deus, estamos na contramão dos valores desse mundo. Esse mundo valoriza coisas que Deus não valoriza. Esse mundo não valoriza coisas que Deus valoriza. Por isso, se colocarmos em prática tudo que temos aprendido aqui nessas 6 aulas da EBD, onde principalmente Pedro está falando do nosso proceder, Deus está dizendo que teremos dias felizes, porque viveremos em paz uns com os outros. Teremos sucesso nessa vida. Mas talvez você esteja pensando: eu já fiz tudo isso e não tive sucesso. Porém, versículo 12, Pedro está falando que esse sucesso é diante dos olhos do Senhor, não diante do mundo. Não espere você fazer a coisa certa e ser reconhecido por esse mundo como alguém que faz a coisa certa. Pedro está falando que versículo 13, se fazermos o que é certo, se fazermos o que a Bíblia nos ensina, a chance das pessoas nos tratarem bem é grande. Porém, versículo 14, todavia, mesmo
que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Em outras palavras, a palavra de Deus está dizendo, mesmo você e eu fazendo o que é certo, mesmo você e eu praticando a justiça, mesmo você e eu procedendo de acordo com a palavra de Deus, em muitas situações, o mundo não irá nos compreender. E pior, algumas pessoas até se colocarão contra nós. Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? De você estar procedendo da forma correta. Você está agindo de acordo com a palavra de Deus e mesmo assim ser injustiçado, mesmo assim ser difamado, mesmo assim ser incompreendido. Pedro vai falar como devemos proceder diante da injustiça. Como devemos proceder mesmo quando injustamente algumas pessoas se opõem contra nós. Ele vai falar no finalzinho aqui do versículo 14. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. O que Pedro está querendo dizer com isso? Jesus fez tudo de acordo com a vontade de Deus. Jesus agiu sempre de acordo com a vontade de Deus, fazendo o bem para todas as pessoas. E mesmo assim, foi injustiçado e perseguido. Portanto, Pedro está dizendo que mesmo fazendo o que é certo, você e eu não estamos isentos de sermos perseguidos, injustiçados, incompreendidos. Porque isso aconteceu com Jesus e somos os seus discípulos. Portanto, se aconteceu injustiça com Jesus, acontecerá conosco também. Enquanto o mundo teme a morte e a opressão e por isso se sujeitam ao mundo, o cidadão do reino de Deus não teme este mundo, não teme a morte e a opressão desse mundo, pois entendem que não podemos esperar reconhecimento deste mundo. Aonde está alicerçada a sua confiança? Aonde está alicerçada a sua esperança de justiça? Aonde está alicerçada a sua felicidade? Se você esperar que esse mundo te reconheça, se você esperar que esse mundo te compreenda, se você esperar que esse mundo te valorize, porque você faz a coisa certa, porque você procede de acordo com a palavra de Deus, você vai se decepcionar muito com este mundo. Por isso que somos cidadãos do reino de Deus, porque os valores do reino de Deus são diferentes dos valores desse mundo. A felicidade aos olhos de Deus é obedecermos à vontade dele. A felicidade desse mundo é obter prestígio, fama, riqueza, influência, poder. Essas muitas vezes são conflitantes. E por isso que muitas vezes achamos que as pessoas injustas estão se dando bem, enquanto você e eu estamos fazendo a vontade de Deus. Aparentemente estamos nos dando mal, porque estamos na contramão desse mundo. Não pertencemos a esse reino. Por isso, no versículo 15, Pedro continua dizendo: santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. O que quer dizer santificar a Cristo como Senhor? É tomar a decisão de consagrar a nossa vida a Jesus, consagrar a nossa vida a Deus. Ou dentro desse assunto que estamos falando, é entender que a nossa vida precisa ser controlada por Jesus. As nossas emoções, os nossos desejos pessoais. Porque se forem controladas por nós mesmos ou pelos rumos desse mundo físico, não vamos nem agradar a Deus e nem agradar a nós mesmos. Porque humanamente falando, se alguém nos ofende, temos a tendência de revidar a ofensa. Se alguém nos trata com injustiça, queremos revidar a injustiça.
Porém, apenas se Jesus estiver no controle das nossas vidas, conseguiremos não retribuir o mal com o mal. Somente se estivermos entregues nas mãos de Cristo, o nosso coração, as nossas emoções, os nossos pensamentos, vamos conseguir santificar a Cristo e agir como cidadãos, como cidadãs do reino de Deus. E Pedro termina esse versículo 15, depois de falar: se você e eu conseguimos nos santificarmos, nos consagrarmos a Jesus, então estaremos preparados para responder a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. Essa palavra preparado aqui, preparado para responder, dá a ideia de apologia. No original, a palavra preparado é estarmos prontos para defender a nossa fé, como uma apologia, como uma defesa da fé cristã. Porém, o mundo, como não nos compreende, como não nos entende, a melhor maneira que você e eu temos de defender as nossas palavras são com as nossas atitudes. Porque se as nossas palavras, nossos ensinos, estiverem de acordo com o nosso procedimento, de acordo com as nossas atitudes, estaremos em condições de dar uma resposta racional e inteligente da nossa fé cristã, da nossa fé em Cristo Jesus. Somente com um procedimento correto seremos capazes de defender a nossa fé cristã. Por isso, ele termina no versículo 16 dizendo: façam o que é correto. Se você e eu estamos fazendo o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, se você e eu estamos nos comportando como cidadãos do reino de Deus, continuando no versículo 16, se os homens falarem mal de vocês, se os homens difamarem vocês, eles serão envergonhados de si mesmo por ter acusado falsamente vocês que só fizeram o que é bom. Então, Pedro termina o versículo 16 falando que se estamos fazendo o que a Bíblia diz, se estamos nos comportando de acordo com a expectativa de Deus e não a expectativa do mundo, as pessoas desse mundo podem nos difamar, podem falar mal de nós, mas elas serão envergonhadas, porque serão falsos testemunhos. Então, a maior defesa que você e eu podemos dar da nossa fé é o procedimento de acordo com a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe para que realmente possamos proceder de acordo com a palavra de Deus e assim envergonharmos aqueles que falam mal das nossas atitudes, de nós como cidadãos e cidadãs do reino de Deus. Até a próxima aula, que Deus te abençoe.